vidas. Irmãos, nós começamos há dois domingos passados, um estudo, nosso módulo da vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus, e procurando, de fato, prescrutar todos os caminhos de Davi, sem exceção nenhuma, para aprendermos deste servo de Deus que parece comigo e com você. Um homem que viveu intensamente as realidades de Deus no seu coração, mas não deixou de ser homem, de ter as suas falhas, de cometer os seus deslizes, de ser gente. Ele é o retrato daquilo que nós somos em todo sentido. E também a volta dele de uma maneira maravilhosa para Deus. E este deve ser o caminho do servo do Senhor. Então nós começamos com o seguinte tema: quando pessoas inteligentes tomam decisões insensatas. Então, pessoas crentes, inteligentes, porque toda pessoa crente, ela é inteligente. Porque para fazer opção por uma realidade em Cristo, essa tem uma inteligência especial. Uma inteligência dada pelo Senhor. Então nós não estamos falando aqui de um QI, de capacidade de inteligência que você nasceu com ela, mas daquela que Deus lhe deu. Aquilo que Deus implantou no seu coração, com a capacidade de reconhecer a Jesus Cristo como Filho de Deus, como Senhor e Salvador da sua vida. Para mim, esta é a maior de todas as inteligências. Nível de inteligência, de discernimento espiritual. E o texto da Sagrada Escritura diz que esse discernimento não é feito pelo conhecimento humano. Essa é uma inteligência especial que Deus deu àqueles que são dele. Então, o crente tem esse diferencial. Ele, além de ter a sua inteligência normal, como ser pensante, obedecendo os níveis estabelecidos para cada pessoa, ainda conta com essa inteligência especial, que é o discernimento de Cristo Jesus como Filho de Deus e Senhor e Salvador pessoal. Então, embora tendo esse discernimento, embora sabendo dos propósitos de Deus para as nossas vidas, às vezes, como pessoas inteligentes e crentes, tomamos decisões insensatas. Quando isso acontece? Acontece quando nós temos um confidente errado. Quando nós confiamos a nós mesmos, ao nosso coração, às decisões. Quando pensamos em algo e acreditamos nisso, abraçamos isto, embora isto não seja aquilo que, no fundo, e através da palavra de Deus, seja a verdade final de Deus para a minha e para a sua vida. Quando fazemos isto, então nós somos atingidos, somos sucateados e sofremos na nossa caminhada com Deus. Quando nós confiamos no nosso coração, às vezes isto acontece. E essa semana eu estava lendo um artigo do Rubem, e ele está dizendo sobre uma conversa que ele teve, Rubem Amorese. É um escritor cristão, muito inteligente, que Deus tem usado de uma maneira especial. Não sei quantos aqui já leu alguma coisa do pastor Rubem Morese. Então, quando você ouvir alguma coisa do Rubem Morese, pode ler,
porque é algo que, de fato, traz ao nosso coração respostas de Deus. Ele escreve muito no ultimato. Quem assina o ultimato aqui? Então, ultimato, quem assina o ultimato? Então, o ultimato trazem muitos artigos do reverendo Rubem Amorese. Então, ele estava falando de um encontro que ele teve com um ex-aluno dele da Assembleia de Deus. E ele falando do amor e do carinho que nós devemos ter uns pelos outros. E ele estava falando de que esse irmão chegou para ele dizendo, varão de Deus, homem santo, profeta, e dizendo que o pai se alegrava muito com ele, porque Deus o estava abençoando e tal. Ele não acreditou naquilo, ele achou que aquilo era um jargão daquele irmão da Assembleia de Deus. E aí ele fala de que ele, naquele primeiro momento, ele deu aquela risadinha disfarçada e prosseguiu a conversa. E quando ele falou sobre perseguindo a conversa, ele fez 2 perguntas àquele irmão. Que eu falei assim, essas 2 perguntas têm que ser as 2 perguntas que eu preciso de iniciar o meu estudo domingo que vem. Não era nesse, era no outro domingo. Mas, como o pastor não para de estudar, nem nas férias ele para de estudar. Né? Porque eu continuo sendo crente nas férias. Eu leio a Bíblia, eu oro, né? Eu leio os artigos. Né? Eu posso não ir à igreja, né? Mas assisto. Domingo passado assisti parte do culto com Alexandre. Então, eu pensei, eu vou fazer essa pergunta que o pastor fez àquele irmão. E a pergunta foi o seguinte, já que aquele irmão o chamou de varão de Deus, que é uma expressão dos irmãos assembleanos, eu tenho um vizinho assembleano, o Marcelo, ele é um dos líderes da Igreja Assembleia de Deus e é um dos funcionários da Nigro, antiga lá da Nigro, e ele passa para mim e diz, varão de Deus, paz do Senhor. Então esse varão de Deus é um jargão da Assembleia de Deus que eu acho muito apropriado para o homem de Deus. Então o reverendo Rubem Amorese virou para o varão e disse, varão de Deus, o que você tem pensado ultimamente? E eu queria perguntar aos irmãos hoje, nesta manhã, o que você tem pensado ultimamente? O que é que tem ocupado o seu maior tempo de trabalho mental? Porque isto pode estar definindo as suas decisões futuras. E uma segunda pergunta. Por que caminhos o seu coração tem andado? Por que caminhos o seu coração tem andado? Essas 2 perguntas ficaram no meu coração durante toda essa semana. Por que caminhos o teu coração tem andado? Pensamento e coração. É isso que levou Davi a tomar uma decisão insensata. Foi os seus pensamentos e os caminhos do seu coração. E quando isso acontece, irmãos, quando tomamos decisões erradas, quando deixamos o nosso coração determinar as coisas que vamos fazer, nós podemos entrar por caminhos que vão trazer muita dor e muita decepção. Eu terminei domingo
o último domingo que estávamos juntos, da seguinte maneira: o seu coração pode estar dizendo a você o seguinte: essas pessoas não gostam de você, Deus está sendo injusto com você, esta igreja é morta, não me acolhe como deveria acolher, você estaria melhor se tivesse ficado em casa, ou fosse em qualquer outro lugar, ou fizesse qualquer outra coisa. Você está realmente em falta, não há nada de errado em viver isso de vez em quando. Deus não se importa com você. Se Ele se importasse, essas coisas não estariam acontecendo com você. Só uma vez não faz mal, só um pouco não importa. Às vezes, seus pensamentos e o seu coração estão fazendo questionamentos ou colocações idênticas a estas. Claro que estas não são todas. Essa lista não é exaustiva. É apenas alguns que são mais comuns. Mas eu não sei em que você tem pensado ultimamente, e eu não sei por que caminhos o teu coração tem andado. Mas o que eu sei é que a decisão de Davi, o resultado das decisões de Davi, da decisão de Davi, afetou profundamente as pessoas, a vida das pessoas que estavam à sua volta. E quando nós tomamos decisão tola, nós levaremos conosco todas as pessoas que estiverem ao nosso derredor. 600, o texto de 1 Samuel 27, 2 e 3 diz isto. 1 Samuel 27, 2 e 3 diz: dispôs-se Davi e com seus 600 homens que com ele estavam, passou a Aques, filho de Maoque, rei de Gate, e habitou Davi com Aques em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família, Davi com ambas as suas mulheres, Ainoá, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Ou seja, todos os 600 homens, suas famílias, as suas próprias esposas, todos foram afetados na decisão de Davi. Todos em torno de Davi foram derrubados pela sua decisão. Todas aquelas pessoas foram trazidas obrigatoriamente, compulsoriamente, a um compromisso, a decisão tomada por Davi. Davi consultou-se, falou consigo mesmo, decidiu que Deus havia desistido do projeto, ele deduziu isso, e aí ele foi por conta própria proteger a sua vida e aliou-se a Aques, o rei dos filisteus. Então, simplesmente porque um homem ouviu o seu coração, em vez de ouvir a Deus, ele levou consigo todas as pessoas que estavam à sua volta. Pessoas que estão em torno de nós sofrerão as consequências quando nós tomamos decisões insensatas. Todos nós. E Romanos, irmãos, capítulo 14, verso 7, traz um versículo fantástico. Eu queria que os irmãos lessem e, se possível, grifassem a sua Bíblia. Alguém me diz assim: pastor, eu não grifo a Bíblia porque é a palavra de Deus. Irmãos, pode desmitificar isso e pode passar caneta na sua Bíblia.
você não está borrando a face de Deus quando você está fazendo isso. O que você está fazendo é destacando um texto que Deus está falando a sua vida agora, que poderá usar o mesmo texto no futuro, quando você bater o olho nisso, e o Espírito de Deus pode trazer ao seu coração uma nova mensagem. O que diz lá Romanos 14, 7? Então, o que isso quer dizer? Quer morramos ou vivamos, basicamente tudo que fazemos em nossas vidas tocam àqueles que nos rodeiam. Nós não vivemos para nós mesmos, nem morremos para nós mesmos, então tudo que nós fazemos está numa interligação. Por isso que nós choramos com os que choram, nós nos alegramos com os que se alegram, nós nos entristecemos com os que entristecem, e às vezes até morremos com os que morrem. Vivemos com os que vivem. Então a nossa vida, ela está interligada. Por exemplo, quando o marido ou uma esposa sai da vontade de Deus e toma alguma decisão insensata, isso afeta todo o casamento. E todos que estão envolvidos no casamento. Ontem, no aniversário do irmão Benedito, chamaram noras, genro, e ali ficaram netos. Então, alguma decisão insensata por qualquer um desses casais vai afetar toda essa família. É isso que o texto está dizendo. Quando um ou ambos os pais se recusam a viver de acordo com os padrões de Deus, tem um impacto tremendo sobre a vida dos seus filhos. Pode ter certeza disso. E o pior disso, irmãos, é que isto é a longo prazo. O princípio da rã na chaleira é o mesmo princípio. Aquilo que nos impacta de uma única vez, nós temos medo. Aquilo que vai vir a conta gota, nós nos submetemos. Nem percebemos. Só percebemos quando não tem mais jeito de sair da panela, da chaleira quente. Um excelente livro. Rã na chaleira. Leia. Se você ainda não leu, escreva aí, compra e leia. A Rã na chaleira. É um livro escrito por um George Barna. É um excelente pastor e também servo do Senhor. Então, o impacto na vida dos nossos filhos vai vir lá na frente por uma decisão insensata que um dos pais tomou. E isso, irmãos, não tem como fugir. Terceiro, pessoas na escola, no trabalho, na universidade, na igreja, são tocados pela maneira como vivemos as nossas vidas. Podemos até sublimar isso, irmãos. Mas isso é uma verdade constatada todos os dias nos nossos relacionamentos interpessoais enquanto igreja. Nós nunca sabemos quem está assistindo ou quem pode ser prejudicado quando assentimos ao conselho do coração para afastarmos dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Eu fico pensando assim, pastoralmente, eu penso na minha vida, quantas pessoas futuramente ainda irão ser impactadas pelo meu ministério.
E se eu ouço o meu coração e tomo alguma decisão insensata, eu vou perder o privilégio de impactar a vida dessas pessoas lá no futuro. Eu não sei quem vai ser. Mas eu sei que é para isso que eu estou aqui. Nós não sabemos. E pode ter certeza, irmãos, não é só o coração de Davi, não é só o seu coração, mas é também o meu coração, às vezes, sugestiona-me decisões insensatas. Mas nós precisamos de pensar nessa dimensão para que não tomemos decisões que afetem as pessoas. Mas lembre sempre de que quando decidimos afastar da vontade de Deus, há um preço muito caro, mas muito caro a ser pago. Vai tocar a outras pessoas, mas há um preço muito caro a ser pago. Um dos versículos dos Obadias, que eu não me esqueço, é este versículo. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que te buscam. Nem por minha causa sofre vexame aqueles que por ti esperam. Isso precisa ser gravado na geladeira, com batom no espelho do banheiro. Hoje tem vários espelhos. O banheiro hoje, normalmente, ele é de blindex. Então aquele espelho fica ali inútil. É um espaço para bons outdoors. Ponha lá algo que Deus quer que você aprenda por osmose. Por impregnar na sua mente isso. Às vezes eu ando com muito papel no bolso. E eu tenho a mania de olhar todos eles várias vezes durante o dia. Eu vou eliminando aqueles que vão sendo resolvidos. Mas quando eu tenho alguma coisa que eu preciso aprender, eu escrevo no papel e ponho no bolso. Às vezes, ele até parte, eu passo para outro papel, porque ainda não aprendi o suficiente para abandonar o lembrete. Cada um tem algo, e estes princípios a gente precisa de ter no coração, porque Jesus Cristo foi extremamente rigoroso com aqueles que fazem tropeçar os outros. O que Jesus disse? Não tem como evitar o escândalo. Até parece que Jesus está dizendo assim, ele vai acontecer. Agora, ai daquele, através de quem o tropeço vai surgir na frente de um destes pequeninos crentes. Porque melhor seria se ele tivesse amarrado uma pedra de moinho, daquele moinho de água, que é um rolete desse tamanho, que hoje serve de enfeite nas casas chiques, que custa muito caro uma pedra daquela hoje, não pela função pela qual ela foi criada, mas pela ornamentação que hoje ela significa na casa de pessoas que gostam desse trabalho. Pesa, você precisa de guincho para carregá-la. Ou então, muitos homens, eu não sei quando pesa uma pedra daquela, mas eu sei que ela pesa muito mais do que o peso de qualquer homem fofo.
Jesus diz assim, melhor lhe fora pendurar uma pedra dessa no pescoço e jogar no rio. É isso? Não, no mar. Para ficar bem fundo e ninguém alcançar. Para tirá-lo de lá. Então, irmãos, aí depois vem, se a tua mão te faz pecar, está em todos os textos, ó, Lucas, Mateus, Marcos e Lucas. Todos os evangelhos estão estas advertências sobre o trazer à vida dos outros o impacto negativo, de tropeço. Porque vai lhe custar muito caro. Vai lhe custar muito caro. E às vezes, irmãos, nós somos tão inconsequentes que nós não pensamos no custo. Porque nós somos bombardeados todos os dias. Que o que importa é você ser feliz. Nem que seja por um dia só ou um momento só, não importa. Depois o que vai vir você negocia. Não tem isso, irmãos. E tem outra no casamento e no relacionamento. Você opta por ser feliz ou ter razão. E a maioria de nós estamos optando por sermos felizes. Porque às vezes, para ter razão, você tem que puxar a responsabilidade para você. Você tem que puxar a responsabilidade para a palavra. E às vezes, irmãos, nós somos extremamente inconsequentes. Como Davi foi. Gente, Davi é um homem crente. Se ele não fosse um homem crente, eu não estaria falando para crente nesses princípios. Não teria nem prestado atenção nisto. Porque esta é uma atitude comum entre as pessoas que não temem ao Senhor. Mas a possibilidade, irmãos, de cometermos as mesmas decisões insensatas é profundamente latente na minha e na sua vida. Segunda realidade como consequência na vida, como resultado da decisão, aliás, consequência da decisão de Davi. O padrão da vida de Davi foi afetado. Nos bastidores espiritual, dos ministérios de igreja, nós sabemos coisas que os crentes comuns não sabem. E é nítido, irmãos, que pessoas perdoadas, pastores, restaurados, quando eles vão pregar, eles não pregam sobre aonde eles erraram. Aonde alguém na plateia sabe que ele pecou naquela área. Sabe por quê, irmãos? Porque o padrão de vida dele foi afetado pelo pecado. E sempre aquela pergunta, quem é você para dizer a mim o que fazer exatamente aonde você errou? Por que você não fez exatamente o que você está dizendo para eu fazer? Perde. A vida, ela é afetada por aquilo, pela decisão que nós tomamos. E a de Davi foi. A de Davi não só afetou as pessoas ao seu redor, mas a própria maneira de viver de Davi foi alterada por esta decisão. Em outras palavras, a sua decisão de se afastar do propósito de Deus mudou completamente o seu padrão de vida. Porque até aquele momento que Davi não tinha ainda decidido ir para Aques, Davi estava aguardando o momento de ser o rei de Israel que Deus havia prometido. A partir do momento que ele assentiu de que aquela página foi virada, ele parte para viver um outro tipo de vida.
E aí, o seu padrão de vida muda. Eu já disse isso aqui. Eu louvo tremendamente a Deus por ser pastor. O meu padrão de vida não seria o mesmo se eu não fosse pastor. Não seria. Não seria. Meu padrão de vida espiritual não seria, eu tenho certeza absoluta. Quando nós desistimos daquilo que Deus planejou para nós, nosso padrão cai. Você desconsidera tudo aquilo que há no coração de Deus como um pacote para a sua vida. Se você desiste disto, você passa a viver em um nível mais baixo. O que Davi fez, irmãos? Vamos olhar para algumas coisas que este texto revela sobre esse tempo trágico na vida de Davi. Olha o verso 4. Primeira coisa que acontece, irmãos, é que Davi viveu um sentimento de falsa segurança. Graças a Deus eu estou livre de Deus agora. Mas cara, então essa é isso, minha irmã. Essa é a grande pergunta, irmã Iole. Não está. Por isso que é uma falsa segurança. Ele diz assim, não foi o suficiente Deus preservá-lo durante todo o tempo, mesmo Saul tentando acertar-lhe com lança, tentando matá-lo, persegui-lo, e Deus coordenou todas as coisas para que isso não chegasse a bom termo, e agora ele diz, indo para os filisteus, eu vou livrar-me de Saul. Irmãos, quantas vezes nós ocupamos o nosso coração com um sentimento falso de segurança? Ele pensou que estaria salvo. E isso ocupa muitas vezes nosso coração. Irmãos, não há segurança fora do Senhor. Nem Itaú, nem Bradesco, nem nada. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Não há segurança, queridos, para nada na vida fora do Senhor. Não há segurança. Então a primeira coisa que bate quando perdemos o padrão dessa caminhada com Deus é a falsa segurança. Não, agora eu não estou com o Senhor, mas eu estou com o seguro da Itaú, e é o melhor seguro que está na praça, muito caro, mas vale a pena. Não, não vale. Sem o Senhor você não está seguro em lugar nenhum. Por mais que você pense que os aquis da vida possa lhe dar segurança. Não pode. Não pode. Verso 5. Davi procura ajuda e caminha com a turma errada. Ele literalmente aliou-se ao inimigo. Procura ajuda no lugar errado. Ao invés de meter a cara no pó. E ele sabia que poderia fazer isso. Ele tinha um coração que o levaria a isto. Meter a cara no pó e pedir ajuda ao Senhor. Senhor, o que eu faço? Esse Saul não para de me perseguir. A minha alma está angustiada. Muitas vezes ele abriu o coração para Deus para dizer isso. Até quando, Senhor? Ele tinha liberdade, vida com Deus, de intimidade, para abrir o seu coração, conhecendo o Senhor como ele conhecia, para dizer essas palavras. Mas ele busca ajuda no lugar errado. Irmãos, quando decidimos
afastar-nos dos projetos de Deus para as nossas vidas, nós temos a tendência de nos consultarmos a pessoas erradas, a pedir ajuda, e muitas vezes nós entramos no covil do inimigo. Nós caminhamos com as pessoas erradas, nós corremos com as pessoas erradas. Do verso 8 ao verso 2, Davi fez coisas lá que ele nunca teria feito antes. Ele assassina. Agora não é um assassino mandante, agora é um assassino que de fato comete assassinato. Ele mente. Ele se submete ao seu inimigo, ao inimigo de Deus. Todo o tecido da vida de Davi foi alterado pela decisão que ele tomou de sair do projeto de Deus para a sua vida. Ele vai, mata criança, mata mulher, mata homens, só porque ele estava caminhando com seu inimigo. Mente. Então, todo tecido de caráter, de hombridade, de honestidade de Davi cai por terra. Sabe por quê, irmãos? Ele agora está andando com um povo diferente, onde isto não faz nenhuma diferença. Onde isso não tem muito a ver. O padrão lá fora é diferente do padrão daqueles que caminham com Deus. Lá fora é tudo comum. Se você fizer, ninguém vai lhe questionar. Você vai igualar aos outros. Você vai caminhar como eles. Vai ser influenciado por eles. E não vai nem sentir arrepio quando estiver fazendo a mesma coisa que eles fazem. Verso 7. Davi ficou lá quanto tempo, irmãos? 18 meses. 1 ano e 6 meses. Hein? 1 ano e 4 meses, então são 16 meses. 1 ano e 4 meses, 16 meses. Tenho certeza que Davi ficou lá mais tempo do que ele pretendia. Mais tempo do que ele pretendia. Irmãos, pode olhar no saltério. Não há nenhum salmo de Davi atribuído a ele durante esse período da sua vida. Parece que o doce cantor de Israel perdeu a inspiração e a sua voz. 16 meses sem que brotasse no coração dele um novo cântico. Ele decidiu afastar-se da vontade de Deus. O que ele pediu, irmãos? No Salmo 51. Claro que ele pediu muita coisa no Salmo 51. Mas para mim ele pediu uma coisa que é a coisa mais importante para mim e para você como crente. Hein? Isso, meu irmão. Restitui-me a alegria da tua salvação. Quando eu canto, eu preciso estar inundado pela alegria da salvação. Quando eu prego, eu preciso estar inundado pela alegria de se ser salvo. Porque se essa alegria está bloqueada, se eu não a sinto, as minhas palavras serão meramente palavras, tanto para Deus quanto para as pessoas. Para Deus quando eu canto, quando eu adoro, e para as pessoas quando eu falo do Senhor. Não atinge.
ele havia perdido a alegria da salvação, não só lá com Batseba, mas aqui também. Ele não estava levando muito a sério aquilo que Deus tinha para a sua vida. Por isso que não tem nenhum salmo no saltério atribuído a Davi nesse período que ele ficou lá com Aques. Quando um crente inteligente faz a decisão fatal de andar longe do Senhor e longe do lugar de bênção, a sua vida será profundamente afetada negativamente. Pode ter certeza disso. Quando eu decido não caminhar mais no projeto de Deus, e nós temos certeza, irmãos, nós fazemos isso voluntariamente. Todos nós sabemos o que Deus quer de nós. Todos nós sabemos. Podemos não fazer, mas que nós sabemos, nós sabemos. O Espírito Santo de Deus, ele inquieta-nos, dizendo-nos o que viemos fazer aqui. O que nós temos na vida para desenvolver para o Senhor. Como pródigo, essas pessoas, crentes, inteligentes, que decidem andar longe do Senhor e do lugar de bênção, vão viver em uma falsa sensação de segurança, mas nunca estarão fora da vista do Senhor Deus, nem estão muito longe para evitar a disciplina. Precisa entender isso. Aqueles que decidem afastar do projeto de Deus para suas vidas, do lugar de bênção, nunca estarão tão longe que Deus não possa vê-los, e tão distante que Deus não possa discipliná-los. Nós não gostamos de falar isso. Hoje essa mensagem ela não é popular. Mas eu quero dizer para os irmãos que a Bíblia está cheia de textos de que esse Deus que abraça é esse Deus que cobre o braço. E ele ainda diz assim: agindo eu, quem o impedirá? Ou seja, nós somos crentes. Eu estou com plena convicção nesta manhã que eu estou falando a crentes. Há crentes mais experimentados, há crentes que estão começando, há crentes que estão engateando, há crentes que estão cai e levanta, há crentes. Tanto aqui como via internet. Ninguém vai perder uma manhã de domingo para ligar a sua internet, ficar na frente de um computador, se não for crente. Então, estou falando a crentes. E o que a Bíblia diz sobre esta disciplina? Vamos ler só dois textos. Apocalipse 3:19 e Hebreus 12:6. Quem achou Apocalipse, por favor, leia. Apocalipse 3:19. Então ele está dizendo assim: eu faço o quê? Repreendo e disciplino aquele que amo. Agora abre o teu olho, veja a disciplina e mude a tua cabeça. Metanoia. Arrepender é voltar, é mudar a maneira de que está vivendo. Ou seja, o caminho que você está trilhando, dê meia volta, converta-se e volte. Mude a sua maneira de pensar. Deus
vai cobrir o braço. E eu decidi, irmãos, há muitos anos no meu ministério, logo no início, de não tirar a mão de Deus da cabeça de ninguém. Quando eu percebo que Deus está fazendo a visitinha, eu deixo por conta do Senhor. E digo, Senhor, o que tiver que fazer, faça rápido. Faça rápido. Porque precisa ser rápido. Deus ama, mas Ele admoesta, Ele disciplina, Ele bate de frente, para que a pessoa se arrependa, mude de caminho, mude de direção, mude de cabeça, de pensamento, dê um novo caminho ao seu coração. Pense no que você está fazendo. Hebreus 12. O título verso 4, o título que a Sociedade Bíblica deu a essa porção das Escrituras é As provações revelam o amor paternal de Deus para com os seus filhos. Olha o que diz aqui. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disto, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as vossas mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Ou ele está falando assim, ande direito, porque da mesma maneira, quando você tomar decisões insensatas, outros irão ser afetados por essas decisões. Quando você tomar decisões corretas, firmar os seus passos, andar por caminhos retos, os que são mancos vão ser curados. Olha que coisa fantástica. Então, por isso, quando Deus lhe cobrir o braço, lembre-se que Deus tem outros mancos no seu caminho para serem curados pelo mesmo remédio que está curando você. Lembre-se disso. Deus vai atrás de você. Ele vai disciplinar-nos, Ele vai trazer-nos de volta. E eu tenho feito essas orações, irmãos. Senhor, se for do Senhor, que o Senhor trabalhe na vida dele. Eu vou estar aqui como pastor para recebê-lo com muito carinho. Mas faça o que tem que ser feito, porque do jeito que ele está, não dá nem para ele conviver no meio da igreja, ele vai atrapalhar outras pessoas.
ele vai impactar na vida de outras pessoas de uma maneira em que vai prejudicá-las. Ele precisa de vir para servir o Senhor de uma maneira em que produza cura. De uma maneira em que ele vai sarar outros que estão caminhando em caminhos que não agradam o coração do Senhor. Quando fazemos isto, irmãos, nós vamos olhar como Davi olhou e percebeu que meses, anos se passaram e ele estava distante da vontade do Senhor, fazendo coisas que ele não faria em outro tempo, jamais. Então ele precisava voltar. Davi deve ter percebido que a canção fugiu do seu coração e que a sua alma, uma expressão que ele tem, a alma está em sequidão de estio. Toda vez que eu vejo o chão trincado, nessas represas aí que a água está, o nível de água está baixo, eu lembro do hino de Davi. Uma alma em sequidão de estio, trincada. Não produz nada. Não produz nada. Quando afastamos do Senhor, é assim que acontece nas nossas vidas. Não podemos andar longe de Deus e sair pecando e não ser afetado. Não podemos andar longe de Deus, sair por aí pecando sem ser afetado. E conosco as pessoas que nós amamos. E conosco todos aqueles do rol de nossa influência. Não tem, irmãos, saída. Desistimos do Senhor, do projeto do Senhor para as nossas vidas, desistimos de caminhar e andar com o Senhor, seremos afetados. Inquestionavelmente, vai chegar. Se andarmos longe do Senhor e não alterarmos a nossa vida não for alterada, eu vou arriscar dizer para você que você nunca foi dele. Se andarmos longe dele e a nossa vida não for alterada, eu vou te dizer que você nunca foi dele. Porque todo crente que decide voluntariamente ou involuntariamente, não existe esse decidir involuntário. Somos seres pensantes, seres morais, logo responsáveis. Eu não caminho com quem não caminha com o Senhor. É uma decisão. Eu não vou ser obrigado a caminhar. Então, voluntariamente, quando decidimos não caminhar com o Senhor e não sofrermos alterações, dizer, está muito melhor aqui Alá, Azaf, estão mais gordinhos que não te servem, estão mais felizes que não te servem, e você passar para lá e continuar feliz, gordinho, e nada acontecer com você, porque você nunca foi dele. Porque se você pertencer ao Senhor e fizer isto, com certeza vai vir sobre você dores e a vida vai ser afetada. Mas também, irmãos, outra coisa que aconteceu com Davi, para terminarmos, foi que Davi perdeu a paz. Do capítulo 29, verso 1 até o 30, verso 6, nós observamos esse caminhar e essa falta de paz de Davi. Aquela máxima, irmãos, que também é um recadinho para o espelho pro box do banheiro.
O pecado vai levá-lo mais longe do que você quer ir, vai mantê-lo mais tempo do que você quer ficar, e vai lhe custar mais caro do que você tem condições para pagar. A vida de Davi é o retrato concretizado disso que está acontecendo. Nessa passagem do 29, 1 a 36, Davi caiu, desceu, foi empurrado pelas circunstâncias da sua própria decisão, o mais fundo que ele poderia chegar como homem de Deus. Primeiro, Davi está fora da vontade de Deus. Eu sempre digo aqui para os irmãos, a teologia, ela para explicar o inexplicável, ela deu-nos, e claro que tem isso mesmo, porque um Deus soberano só pode ter dois caminhos. Ou se faz o que ele quer soberanamente, ou ele permite fazer aquilo que a pessoa quer, mesmo não sendo aquilo que ele quer. Só tem esses dois caminhos. Para se ser soberano, isso tem que acontecer. Então a teologia, ela vem explicar que assim, por que Deus me deixou casar com ele, sabendo ele que ele não era a pessoa? Isso chama-se vontade permissiva de Deus. Eu tenho medo dessa vontade permissiva de Deus. Por isso, essa palavra assim, permita, Senhor, eu nunca oro ela. Eu não quero na minha vida nenhuma vontade permissiva de Deus. Eu quero sempre a vontade decretiva de Deus. Porque Deus pode permitir-me fazer alguma coisa que não é a vontade dele. E pecar é uma delas. Nunca é a vontade de Deus que pequemos. Mas Ele pode permitir. Soberanamente, Ele pode permitir isso. Então Davi, Deus permitiu que Davi fizesse isso. E Davi fez. E fora do caminho de Deus, e do trabalhar efetivo com Deus no coração de Davi, Davi se aliou contra o inimigo de Deus, com o inimigo de Deus, contra o povo de Deus. Mas felizmente, Davi não estava tendo sucesso nisso. Eu entendo que é aqui que começa o trabalhar de Deus. Pense comigo. Deus deixou, e não deixou Davi mais tempo, irmãos, porque Deus estava para cumprir aquilo que ele queria cumprir na vida de Davi, e seria logo. É logo imediato isso aí. Por isso que Deus não deixou muito tempo. Para substituir um rei, irmãos, é difícil. Deus veio trabalhando Davi desde sempre para ser o que ele viria a ser. Apesar de Davi. Então eu penso assim, para substituir Davi, Deus iria levar mais tempo. E Saul era pior do que Davi. Então Deus iria tirar Saul imediatamente e colocar Davi no reinado como ele tinha proposto no coração fazê-lo. Mas, irmãos, substituir um pastor é num dar de dedos. Então, eu preciso tomar mais cuidado que Davi tomou. Para substituir você numa missão que Deus tem no coração, é não te dar de dedos. Ele substitui-nos. Para substituir Davi era mais difícil. Mas para substituir o Ezequiel da vida, um Barone da vida, um Guilherme da vida, é não tocar de dedos.
Por isso, irmãos, que Davi não ficou mais tempo. E Deus começou a trabalhar no turno da noite para trazer Davi de novo ao posicionamento que queria que ele tivesse o tempo todo. Por isso que eu creio que essa caída de Davi foi uma vontade permissiva, como às vezes acontece na minha e na sua vida. Mas pode durar mais tempo do que durou na vida de Davi. O que acontece aqui? Davi não estava tendo sucesso. Pecado afetou as pessoas que estavam com ele, afetou a sua vida, afetou o seu padrão de vida, mas tirou-lhe a paz. Porque uma coisa, irmãos, que tira a paz é quando nós percebemos que não somos a mesma pessoa, embora passamos que somos. Não estamos mais com aquela tranquilidade de fluir na vida de cabeça erguida. Alguma coisa está bloqueando esse fluir meu e seu na vida. E Davi estava começando a perceber isso. Ele achava que Deus iria ficar quieto com a sua decisão insensata. Mas quando Davi perde a sua identidade, porque do verso 1 ao verso 5 do capítulo 28, o que nós olhamos é que Davi perde a sua identidade. Ele filia-se aos filisteus para ir à batalha contra o próprio povo de Deus. Mas o que acontece? Os próprios filisteus não querem Davi por perto. Olha que coisa fantástica. Eu decido ir para um lugar, monto todo um esquema falso, para que as pessoas acham que eu deveria ser a pessoa certa para estar ali, me declaro servo. E o rei Aquis, irmãos, ele entendeu que Davi era uma pessoa sincera, embora não sendo, de que Davi seria o seu servo para sempre. Davi foi tão artista, Davi perdeu tanto a sua identidade, que o próprio rei acreditou em todas as palavras de Davi. Mas os príncipes que formavam a colisão filisteia contra Israel não aceitaram Davi por perto. Você está por fora, Ax. Davi sempre será judeu. Davi sempre será um matador de filisteus. Nós não queremos Davi conosco. Davi perde a sua identidade. E agora é um homem que não é servo de Aquis, porque os seus da colisão, os príncipes da colisão não aceitam. Agora Davi perde a sua posição e perde a sua pátria. Ele não tem pátria, tem que voltar para casa sem fazer o que ele gosta de fazer, matar. Estar no campo de guerra. Segunda realidade, do verso 6 ao verso 8. Davi revela as profundezas em que ele caiu. Veja, o futuro rei de Israel prostra-se aos pés de um rei pagão e se declara servo dele. Irmãos, é a mesma coisa de eu entrar num templo satânico e me declarar diante do Satanás que eu sou servo dele. Mesma coisa. Inimigo de Deus, inimigo do projeto de Deus. Sempre fui servo do Senhor. Agora eu me prostro diante de um rei pagão e declaro ser servo dele. E ainda ele diz: os teus inimigos são os meus inimigos. Ou seja, Israel é o teu inimigo, Israel é o meu inimigo.
Davi baixa profundamente. Do verso 9 ao verso 11, Davi é declarado, irmãos, um servo fiel por Aquis. Olha que coisa tremenda. Quer dizer, o rei dos inimigos de Deus um rei inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus, considera o servo de Deus como seu servo fiel. Eu não tenho nada contra você. Olha o quanto que Davi foi um artista, irmãos. Perdeu sua identidade, perdeu sua capacidade de moral. Ele passou uma imagem, ele foi um artista. Passou uma imagem, convenceu ao rei de que ele era a pessoa que não era na realidade. Mas aí, irmãos, o verso 30, aliás, o capítulo 30, mostra, finalmente, Davi colhendo da maldade que ele semeou. Então aí Aquis diz para ele, volta para casa, porque eu prefiro perder você na batalha do que perder os aliados. Ninguém quer batalhar com você, volta para casa. 3 dias de viagem. 3 dias de viagem. Ele volta para casa. E quando ele chega em casa, o que ele encontra? Tudo destruído. Eu assistia muito daquele filme de faroeste. É o mocinho contra os índios, né? Pobre dos índios. Aí quando chegava aquelas fumacinhas assim, tudo, né? Passou, matou todo mundo. Eu lembro desse quadro. Quando eu olho aqui, eu vejo Davi olhando de cima e aquela fumacinha em todas as casas, tudo destruído. Nenhum movimento. Primeira impressão, todo mundo morto. Imagine, irmãos, a longura, a distância, o tempo, o século que passou, do ponto em que eles viram a destruição, até eles conferirem que não tinha nenhum morto. Imagina o que passou pela cabeça. Agora uma coisa que Deus faz, para mostrar para Davi, que não é Itaú, que não é Aquis, que não é o Bradesco, que promove segurança. Deus não deixou que eles matassem a nenhum dos que estavam com ele. Nenhuma criança foi morta, nenhuma mulher foi morta, todos foram levados vivos. E aqui, irmãos, está uma faceta que Deus deixa para o meu e o seu aprendizado. O ímpio foi mais misericordioso e cheio de graça do que o crente. Porque Davi matava criança, mulher e homens e animais. Os amalequitas chegaram e deixaram todos vivos. Claro que aí está o toque da proteção de Deus que Davi precisava voltar a reconhecer. Davi agora está prestes a ser apedrejado. Porque aqueles 600 homens estão dizendo para Davi assim, Davi, nós te acompanhamos até aqui, acompanhamos a sua loucura, acompanhamos você no seu pecado. Quando nós nos ajuntamos a você, nós nos ajuntamos a você para ser rei de Israel e não servo de um filisteu. E eles queriam pegá-lo e apedrejá-lo. Porque Davi, irmãos, era a causa. Davi era a causa de toda a aflição e de tudo quanto estava acontecendo com ele. Há um princípio na medicina, um princípio fantástico. Remova-se a causa, cessa-se o efeito. Aprendi na odontologia. Esse é um princípio médico. Remova-se a causa,
cessa-se o efeito. Esses homens, irmãos, estavam exatamente para fazer o que deveria ser feito. Mate Davi, porque Davi é o problema. Mate Acã e toda a sua família, porque Acã e a sua família é o problema. Remova-se a causa, cessa-se o efeito. Mas aí, claro que Davi não era um comandante em chefe à toa. Davi deve ter levantado a espada e dito assim: façam a fila. Quem vai ser o primeiro? Eu tenho a impressão que ele fez isso como aqueles samurais. Quem vai morrer primeiro? Eu posso até morrer. Agora eu vou matar muitos de vocês. E eles sabiam que ele ia fazer isso. E aí Deus, que estava cuidando, aí Davi, o que Davi manda fazer? Que é o estudo domingo que vem. Vá lá e busca o instrumento sacerdotal. Irmãos, por que demora tanto? Por que nós demoramos tanto? Por que precisamos sofrer tanto? Por que precisamos acarretar tanta dor às pessoas que estão à nossa volta? Quando é muito mais fácil consultar o Senhor logo imediato. Irmãos, não há nada de errado você descobrir e dizer para as pessoas que você está errado. Ora, num cochilo eu perdi a perspectiva de Deus. No momento comigo mesmo, eu decidi que Deus tinha esquecido. Que a dor era tanta, que as dificuldades eram tantas, que eu achei que Ele brindou o céu para mim. Mas eu estava errado. Quanto sofrimento. Agora Davi quer saber de Deus se ele vai buscar a família. Irmãos, por que não saber de Deus antes? Por que não saber de Deus ao começar a namorar? Por que não saber de Deus ao comprar o carro, ao construir a casa, ao mudar de emprego, ao mudar de cidade? Por que não perguntar, Senhor, será que eu não quero mudar porque eu quero sair da circunstância? Será que eu não quero casar porque eu estou achando que estou ficando velha ou velho e não vai aparecer ninguém? Eu não quero. Por que não consultar antes? Agora ele volta a ser o da visão. Ele agora vai consultar a Deus. Deus, irmãos, deu a mim e a vocês como crentes um caminho sobre modo excelente. Podemos consultá-lo 24 horas por dia, sem não sermos atendidos lá do outro lado. Porque muito que nós temos 24 horas, não é na verdade 24 horas. Dependendo do horário que você liga, eles não te atendem. Mas Deus nos atende 24 horas. Pode consultá-lo. Meta o rosto em terra. Se necessário, vista-se de pano de saco. Se necessário, durma na diquada. Se necessário, raspe a cabeça. Mas pode aguardar que a resposta vai vir. E você vai saber o que fazer. Não consulte o seu coração. Consulte a Deus. O coração, ele é tremendamente traiçoeiro. Por que caminhos
andam o seu coração. Aonde vai dar isso? Aonde vai dar isso?